Graça e paz a todos, sejam bem-vindos à nossa programação, o nosso estudo sobre a biografia resumida dos apóstolos. E, finalmente, chegamos no último apóstolo, o mais, digamos assim, o mais conhecido, né, entre os apóstolos e o mais controvérsio, porque nós vamos hoje falar sobre Judas ou Iscariotes, aquele famoso que perdeu a sua salvação por 30 moedas de prata. Trocou, vendeu Jesus não foi aos romanos, viu? Para muitos que desavisados, ele vendeu Jesus aos romanos. Não, ele vendeu Jesus aos religiosos. Quando você vai estudar, você encontra essa distinção. Ele não vendeu Jesus para qualquer um, não. Ele vendeu Jesus para os sacerdotes, para os religiosos, para os judeus. Por isso, mais à frente, Jesus, a palavra diz, né, que ele veio para o que eram os seus, se eu não me engano é Isaías, mas os seus o rejeitaram. Os próprios sacerdotes, doutores da lei, cumpridores da lei, sabedores da lei, profetizaram a lei de Moisés que falava de Cristo, viram Cristo face a face como Nicodemos, que foi o único que sabemos que creu, o restante não creu. Fizeram tudo para matar Jesus e conseguiram por 30 moedas de prata. E quem foi o carro-chefe ou o condutor ou a ponte entre a morte de Jesus e a prisão, né? A prisão e a morte de Jesus foi Judas, o Iscariotes. Então vamos estudar um pouco sobre essa biografia. Quem foi Judas Iscariotes? Aqui nós encontramos que ele é o 12º discípulo. Judas ou Iscariotes. Judas Iscariotes é um dos 12 apóstolos, mas o mais mencionado. Judas Iscariotes é um dos 12 apóstolos mais mencionados do Novo Testamento, principalmente devido ao seu papel na traição de Jesus. Aqui está um resumo biográfico dele. Origem e nome. Judas Iscariotes é mencionado nos evangelhos como um dos apóstolos de Jesus. O nome Judas, preste atenção, o nome Judas é comum no Novo Testamento e Iscariotes pode se referir à sua origem em Queriote, como, aliás, uma cidade da Judéia, ou seja, Judas Iscariotes. Podemos dizer Judas, aquele que mora lá em Queriote, ou aquele que veio lá de Queriote, que é uma das cidades da Judéia. Então, deu para entender aí porque Judas Iscariotes é aquele que veio lá da cidade de Queriote. Até aqui ficou entendido? Então, beleza. Traição de Jesus. Judas Iscariotes é infame por ter traído Jesus. Entretanto, as autoridades entregando-o, Judas Iscariotes é infame por ter traído Jesus, entregando-o às autoridades religiosas. Olha aí, ele não foi entregue aos romanos, ele não foi entregue a Paulo, que perseguia Jesus, os apóstolos. Ele não foi entregue a nenhuma autoridade romana, ele foi entregue aos religiosos. E aqui eu abro um parênteses. Cuidado. José foi entregue, foi vendido pelos seus irmãos. A maioria que nós vemos de traições, de problemas, de contenda, há entre famílias, entre as pessoas, e a religiosidade
ela é o carro-chefe para traições, para dissensões, para divisões. E aqui nós vemos que Judas entregou Jesus na mão das autoridades. Veja só, as autoridades religiosas. Olha só, Jesus curava, como ainda cura, mas eu estou dizendo naquele tempo, antes de sua morte, Jesus curava, Jesus se juntava com mendigos, com prostitutas, Jesus fazia tudo aquilo que os religiosos condenavam. E aí tornou-se inimigo da lei? Não, ele é a lei. Ele cumpriu a lei de Moisés. Ele cumpriu todas as leis. Não há livros, não há história que diga que Jesus deixou de cumprir uma só lei. Ele cumpriu todas as leis. Mas, entre os religiosos, ele causou um alvoroço. Por quê? Como é que esse homem, vindo lá de Nazaré, faz todas essas coisas? Ressuscita mortos, como ressuscitou a Lázaro, faz coxo andar, faz mulher de fluxo de sangue ficar curada, faz cego enxergar. Como? E nós, religiosos, nós que conhecemos a Torá, que conhecemos a religião, que viemos, né, de uma linhagem sacerdotal, da tribo de Levi, que seguimos aí à risca a palavra de Moisés. Não conseguimos fazer isso, e esse camarada chega lá de Jerusalém, chega lá sabe-se lá de onde, de uma cidade, por acaso tem alguma coisa boa que saia lá de Nazaré? Ou... Quem é esse cara? É um mentiroso, é um farsante? Ele não é um dos nossos? Então vamos fazer o seguinte. E Jesus começou a chamar a atenção do povo, porque o povo deixou de ir para o templo. Olha só a revelação. Eu tenho uma palavra para você. O povo deixou de ir para o templo, ou de ir para o templo, para seguir Jesus e seus 12 discípulos. Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, garanto pela palavra que tinha mais gente naquele sermão, naquela montanha, do que dentro do templo, E isso, com certeza, causou e causaria, como causa até hoje, revolta nas pessoas, nos líderes, entre aspas, religiosos, autoridades. E eu posso dizer, a palavra que veio ao meu coração, não causou só revolta não, causou foi inveja. Jesus cura e a gente não tem autoridade para curar. Jesus liberta endemoniados e a gente não tem essa autoridade. A gente tem a autoridade pela letra que mata. Jesus tem autoridade pela palavra de Deus. Ele fala em nome do Pai e acontece. Ele fala em seu nome, que é sobre todo nome, e acontece. Até hoje acontece. E isso causou a revolta nas autoridades religiosas. E aí, um personagem que foi uma ponte entre o que queria as autoridades religiosas, que queriam matar Jesus, e um personagem que queria que Jesus fosse um líder revolucionário, que libertasse Israel, Jerusalém, do domínio romano. Quando viu que isso não aconteceu, falou, então faz o seguinte, para eu não ficar sem nada, estou parafraseando, me dá aí 30 moedas de prata, valeria muito. Quem tem mais conhecimento, eu não parei para estudar isso, mas valeria hoje aí uns 30 mil reais. Por quê?
porque foi comprado um terreno com esse dinheiro. 30 moedas de prata não seria 30 reais. Quem é que compra um terreno com 30 reais? 30 mil dá para comprar um terreninho considerável. E isso a gente pode ver depois no estudo. Ou melhor, a gente traz um pouco e você é quem busca mais. Porque quem tem sede de conhecimento é quem vai até o poço. Olha o poço aqui, ó, a palavra de Deus. Vamos adiantar. Entregando-os às autoridades religiosas em troca de 30 moedas de prata. Está escrito em Mateus 26, 14 e 16. Em Marcos 14, 10, 11. Lucas 22, 3 e 6. A traição de Judas é vista como um cumprimento da profecia no Antigo Testamento. Em Salmos 41, 9. Salmos 41, 9 diz o seguinte: até o próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Já no Antigo Testamento, aqui quem escreveu, Davi, já cantou isso. Isso já se referia também aos seus inimigos e pode se referir também a Judas. E nós vamos ver também Zacarias 11, do 12 ao 13. Zacarias 11, do 12 ao 13, que diz o seguinte: e eu disse-lhes, se preparem bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e, se não, deixai-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Aleluias! Olha o que o profeta Zacarias, né, já estava dizendo sobre o que aconteceria, né? Zacarias disse, o meu salário por 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por ele, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor, dentro do templo. 30 moedas de prata. Um homem que colocou o preço em Jesus. Jesus, para a gente, não tem valor. Porque dinheiro no mundo a gente não pode comprar. O que ele fez na minha vida, me tirando do crack, eu não posso pagar e não posso avaliar. Ele me deu uma nova família, ele me deu uma nova oportunidade. Eu estou hoje de pé, com saúde, com família, uma nova família, livre do crack, um novo emprego, uma nova profissão. Aqui falando com vocês, não tem preço. Mas Judas colocou o preço. 30 moedas de prata. E Zacarias já profetizava sobre isso. Até o valor. Coincidentemente, que não é coincidência não, é história, como se diz, é revelação. O salmista já cantou também sobre isso. 30 moedas de prata. Foi o valor daquele homem que curou, que andou sobre as águas, que libertou, que fez todas as coisas de boa. No final das contas, 30 moedas de prata foi o seu valor. É triste, porém é uma realidade. Sigamos. Motivo da traição. Os motivos exatos da traição de Judas não são claros, mas
teorias incluem ganância devido às 30 moedas de prata, né? Ele foi ganancioso. Com Jesus eu não estou ganhando nada. Ele era tesoureiro. Ele era tesoureiro. E houve um episódio que me vem à mente, que uma mulher derramou um vaso de alabastro que valeria hoje, digamos, o salário de um ano inteiro. Ela derramou aos pés de Jesus e ele falou: rapaz, não faça isso. Por que você, ao invés de pegar esse nardo aí, esse líquido cheiroso, esse vaso, você não vende e dá aos pobres? Olha, um homem ladrão, um homem que roubava Jesus, o tesoureiro queria dinheiro para dar aos pobres. Por que o dinheiro que ele já tinha ele não dava? Porque por onde Jesus passava, não é café não, é água, viu? Por onde Jesus passava, as pessoas abençoavam, como nos abençoam até hoje. Então, por onde Jesus passava, ele diz: olha, não levem comida, não levem roupa, levem somente uma, porque é Deus que vai prover, e Deus provia. Mas para que houvesse um controle, tinha que ter um tesoureiro. Judas era o tesoureiro de Cristo. Então, todo o dinheiro que entrava de doações para o ministério de Jesus, para alimentar os 12, estava na mão de Judas. Por isso que quando aquela mulher derramou aquele vaso de alabastro, ele falou: não faça isso não. Pega esse dinheiro e dê aos pobres. E por que ele não pegou o dinheiro, né, que ele já tinha e dava aos pobres? Eu tenho certeza que Jesus não ia dizer não. Mas Jesus estava esperando isso dele. Ele estava com olho grande naquele valor que estava sendo, entre aspas, por ele, assim, na visão dele, sendo desperdiçado. Então, um dos motivos da sua traição foi ganância. Jesus não enriquece, não luta contra Roma. Então, para não perder esse meu tempo todinho com ele, eu vou fazer o seguinte: vou vender ele por 30 moedas, vai um dinheiro considerável, dá para comprar um terreno, e ele segue o caminho dele, os discípulos seguem o caminho dele, e a gente acaba com essa história, porque, afinal de contas, já vieram outros Cristos, né, outros Jesus antes dele, outros profetas antes dele, vão vir outros depois. Ele, eu acho que é só mais um, eu estou enganado, então eu vou fazer o seguinte: para não ficar sem nada, para não perder tempo, eu estou parafraseando, viu? Para não ficar sem nada e não perder meu tempo, eu vou vender ele, o povo quer ele, os líderes religiosos querem ele, então eu vou botar um preço, é 30 moedas, se quiser, se não quiser, como dizem aqui, na minha mão é mais barato, é 30 reais, né? Ou 30 moedas de prata. Mas foi a ganância. Devido à sua moeda, as 30 moedas de prata. Desilusão, Judas desiludiu-se com Cristo porque, como eu já disse, achou que ele era o libertador de Israel da mão do Império Romano. Com o ministério de Jesus. E nós vemos também que Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá oportunidades. Influência de Satanás, como mencionado em Lucas 22, 3 e João 13, 27, como em Lucas 3 e João 27. Lucas 22, 3 e João 13, 27. Consequências. Após a traição, Judas se arrependeu e devolveu. Olha só, eita, fiz besteira, mas dá tempo, vou correr atrás, vou devolver o dinheiro. Já era, meu irmão. Os sacerdotes, os líderes religiosos já tinham o que queriam e pagaram. Eu estou arrependido. Problema seu, coisa de homem, comprou, arrependeu-se, agora segura a onda.
Você vendeu, agora ele é nosso. A gente vai fazer dele o que a gente quer e você faça com o dinheiro o que você quiser. Está arrependido? Não é problema meu, o arrependimento é seu. Após a traição, consequências, né? Após a traição, Judas se arrependeu e devolveu o dinheiro aos sacerdotes. Eles não quiseram aceitá-lo. Mateus 27, 3, 5. Judas então jogou o dinheiro no templo e se enforcou. Nós vemos aqui também que existe um outro relato no livro de Atos, que diz que Judas, ele tentou se enforcar, sim, mas você vai ver lá em Atos 1, 18 e 19, ou a 19, que Judas morreu. Há controvérsia nos textos, a morte é certa, a traição é certa, a devolução do dinheiro é certa, porém, para uns, ele morreu enforcado. Outro relato no livro de Atos, que são Atos dos Apóstolos, diz que a corda que ele estava pendurado arrebentou-se. Ele caiu em cima de um monte de pedras e suas vísceras foram expostas. Como nós dizemos aqui no nordestinês, quando ele caiu no chão, em cima daquele monte de pedra, foi todo rasgado e seu bucho ficou aberto e suas tripas foi toda exposta e assim ele morreu. Atos 1, 18, 19 diz o seguinte: ora, este adquiriu um campo com o galardão adquirido, ou seja, com o dinheiro adquirido, com as 30 moedas de prata, e principando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E esse foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama. Isso é, campo de sangue. E até poucos dias atrás, ou meses atrás, Aline, um canal que tem Aline, Israel com Aline, é uma blogueira, né? Que ela faz, uma youtuber, na verdade, que ela faz turismo, ela é judeia, ela mora lá, pelo não errar, né? Ela vive, ela é brasileira, mas ela é casada e tem natureza hebraica. Ela mora lá em Jerusalém e ela tem um canal Israel com Aline, e ela mostrou esse campo de sangue, que foi comprado pelos sacerdotes para ser enterrado o próprio Judas. E esse campo de sangue, que é mencionado no livro de Atos, hoje, dia 15 de 2025, dia 15 de abril, né, de 2025, está lá em Jerusalém, até hoje. Fatos bíblicos, quem não quiser acreditar é um direito. História biográfica, quem não quiser acreditar é um direito, porque há controvérsia, sim, toda história há controvérsia, mas existe em Jerusalém um campo chamado Campo de Sangue. Na Bíblia também está. A Bíblia, ela diz onde está. E a história, os fatos estão lá. Você não pode não acreditar na Bíblia se não quiser. Mas o fato é esse. Lá está o Campo de Sangue em Jerusalém. Até hoje. É coincidência? Não. São fatos históricos. Billy Graham, eu termino dizendo que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Você já leu o jornal de hoje?
são notícias de ontem. Aqui, as notícias, principalmente no livro de Apocalipse, são notícias que vão acontecer amanhã. Para terminar, já terminou. Não, o legado, né? O legado de Judas. A traição de Judas é vista como um exemplo de ganância e falta de fé. Ele deixou de ter fé em Jesus. Esse não é o Messias. Esse não é aquele que vai libertar Israel do jugo dos romanos. Então, deixou de acreditar, perdeu a fé. Quando o homem e a mulher perdem a fé, perdeu tudo. Já disse o cantor Cícero Nogueira, você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. Podem livrar a consequência devastadora. O nome Judas se tornou sinônimo de traição em muitas culturas. E é importante notar que a Bíblia não fornece uma biografia detalhada de Judas Iscariotes, além de sua traição e morte. Campo de sangue. Mateus 27, 5. Olha, apareceu de novo aqui o nome, né? O campo de sangue. Mateus 27. Vamos ver o que diz lá em Mateus 27. 5 e 7. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-lo no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Você viu onde estava lá. E você vê confirmando aqui no livro de Mateus. Essa é a finalização desse estudo sobre a biografia resumida dos 12 apóstolos. Você é um apóstolo de Cristo. Eu sou um apóstolo de Cristo. Mas essas biografias, elas nos ensinam a sermos como eles e também não sermos da maneira errada como eles, alguns deles, viveram. Exemplo principal, Judas o Iscariotes. Espero que esse estudo tenha trazido luz ao seu entendimento e que possa ser de utilidade, tá? Brevemente a gente vai produzir uma apostila sobre isso. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato conosco e vamos estar trazendo mais uma vez, né, esse estudo e também fornecendo para quem quer ter conhecimento biográfico resumido sobre a história dos 12. Eu sou o 13º. E você? Vamos seguir Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.